A gente segue ao vivo falando de mais uma investigação da Polícia Federal, uma operação que foi deflagrada hoje, nas primeiras horas do dia, em vários estados da federação, inclusive aqui no Distrito Federal também, que envolve o quê? Emendas do Congresso Nacional. Emendas que, de acordo com essa investigação, foram repassadas para a realização de eventos de esportes digitais no Distrito Federal e também no Espírito Santo. Os investigadores levantaram que essas irregularidades na execução de cerca de 15 milhões de reais em recursos que foram repassados a uma associação aqui do Distrito Federal. Esses valores seriam utilizados em realização de jogos estudantis digitais entre os anos de 2023 e 2024. As investigações indicam ainda a falsificação de orçamentos e também na subcontratação de serviços, com a suspeita de atuação de vários CNPJs de fachada, que não existiam nem mesmo a rastreabilidade desses recursos. E aí, de acordo com esse levantamento, esse repasse foi realizado a essas associações investigadas com uma forma de instrumento de fomento autorizado no Ministério do Esporte, inclusive financiados com emendas dos parlamentares. E nenhum deputado foi alvo desta operação aqui no Distrito Federal, no Acre, no estado do Goiás também tiveram alvos. Esta operação foi autorizada pelo ministro relator do assunto no Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino. Vamos ouvir então os nossos comentaristas. Diego Tavares. Mais uma operação da Polícia Federal, um escândalo sempre de milhões e agora envolvendo emendas novamente. Autorizada pelo ministro relator é o ministro Flávio Dino, que está acompanhando este caso, mas a gente vê que não adianta, né? Esse escândalo sempre ronda o Congresso, já que lá tem muito dinheiro quando se fala sobre essas emendas. Pois é, Bruno Pinheiro, entra ano e sai ano. Quanto mais as investigações avançam, mais nós identificamos escândalos de corrupção envolvendo emendas parlamentares. E de outro lado, ao invés de nós revisitarmos a questão das emendas, como as emendas devem ser operadas, executadas aqui no Brasil, muito pelo contrário, a cada ano o volume de emendas parlamentares aumenta. Esse ano, por exemplo, vai bater ali na casa dos 50 bilhões de reais, que é cerca de um quarto do nosso déficit público, né? Quantos bons destinos esse dinheiro poderia receber, mas não. É direcionado muitas vezes a esses esquemas de corrupção, a esses esquemas de desvio de dinheiro público. Agora, chama muita atenção que nenhum parlamentar seja investigado, que nenhum parlamentar entre na rota das investigações da Polícia Federal nesse sentido. Afinal de contas, o parlamentar é o grande destinador da emenda. É ele quem define para onde as emendas às quais ele tem direito serão empregadas. Então, eu acho que o parlamentar deveria, na verdade, ser o ponto de partida. Os relacionamentos desses parlamentares com essas empresas, com os CNPJs, com os empresários cadastrados nesses CNPJs, deveriam ser o grande ponto de partida dessa discussão. E, paralelamente, é imprescindível que o Brasil passe a discutir a questão das emendas parlamentares. Eu não sou totalmente contra as emendas parlamentares. Eu acho que cada parlamentar, e aí de forma igualitária, deve ter um valor que ele possa destinar à sua base eleitoral. Afinal de contas, o parlamentar conhece melhor o problema da base do que o burocrata de Brasília, onde todo o orçamento brasileiro se concentra. Mas permitir emendas parlamentares nessa monta de 50 bilhões de reais, sobretudo com tantos escândalos de corrupção eclodindo por todo o território nacional, é realmente um absurdo. João, ainda com essa história, eu vou contigo e só uma informação para complementar. Antes desta operação acontecer, alguns parlamentares, que são deputados e senadores, chegaram a enviar esse recurso, a fazer uma sinalização de que esse dinheiro iria para essa instituição. E aí eles fizeram o cancelamento após a repercussão muito negativa. Na última semana, uma fonte me disse que numa reunião de vários parlamentares, uma deputada, ela foi contra cerca de 8 parlamentares porque ela queria enviar um valor de mais de 40 milhões para uma única instituição.
o Instituto, inclusive aqui também no Distrito Federal. E aí a gente vê essa confusão, ou seja, há espaço ainda, João, para esse tipo de negociação, já que essa emenda se tornou um verdadeiro esquema e também um instrumento de negociação. O que fazer para acabar de vez com todo esse rolo e uma cena como essa que estamos assistindo hoje aqui? Bruno, como o Diego mencionou anteriormente, o que causa muito espanto é não haver parlamentares investigados. Essa decisão tomada pelo Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-componente do governo Lula, em tese, no mérito dela, está correto. As emendas necessitam de mais transparência. Mas ela emerge numa crise institucional entre executivo, legislativo e sobrando para o judiciário como árbitro de absolutamente tudo, de tudo, né? O judiciário é o árbitro de tudo e não é diferente no caso das emendas parlamentares, infelizmente. As emendas parlamentares acabam se configurando como um instrumento de perpetuação no poder, na medida em que ele desequilibra demais o jogo eleitoral, pois aquele que faz parte já do poder legislativo, ele tem emendas parlamentares para gastar nas suas bases e reverter isso eleitoralmente, ao passo que quem está fora não dispõe desse instrumento. Então, é necessário que o Brasil discuta institucionalmente a existência das emendas. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. O dado da realidade objetiva é que ele foi completamente desvirtuado e causa muito espanto, reforçando essa questão de não haver parlamentares investigados. É o mesmo caso da crise, né, do rombo do INSS, que até o momento inicialmente se apontou para o Senado, mas não há nada de concreto envolvendo parlamentares, que são, na verdade, como até mencionado pelo Diego Tavares, quem decide a emenda vai para lá, porque precisa de tal obra e é quem conhece as bases.